e copiar, mas é coisinha pouca, tá? Inicialmente, nós vamos começar, como sempre, com a nossa harmonização, e eu vou ler um texto que está no livro Fonte Viva, que se intitula Possuímos o que damos. É bem mais aventurado dar do que receber. Paulo está em Atos, capítulo 20, versículo 35. E nos diz Emmanuel: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Reflitamos sobre esse texto durante a semana. Alguém está disposta a fazer uma oraçãozinha, a nossa prece inicial? Pode ser, Tatiana? Você, amor? Sim, Pro. Vamos lá. Boa noite mais uma vez. Eu falei boa noite em pensamento, né? Acenando, mas agora verbalizando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Querido e amado Mestre Jesus, nessa noite fria, que aqui a gente está em Piauí, eu desejo que os nossos pensamentos estejam todos voltados para essa aula que nós teremos, que aprendamos cada vez mais com a nossa professora, que possamos repassar os ensinamentos obtidos aqui para os nossos, que continuemos também propagando o bem, não só na língua, nas palavras, nas letras, mas em pensamentos, em atitudes, em ações, assim como foi na nossa harmonização.
que a gente possa dar mais do que receber, para que nosso espírito se engrandeça e compreenda que fazer o bem é o caminho para nós evoluirmos aqui neste plano. Que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Obrigada, Tatiana, por essa prece tão linda. Sim, seja. Bom, agora nós iríamos para a correção. Como eu não não coloquei a tarefinha lá no grupo, vamos fazer aqui uma. Vou pedir licença a vocês para vocês copiarem uma frase. Todas estão com um caderninho aí ao lado, canetinha. Então, anotem aí a seguinte frase. Sumia na estrada poeirenta. Na estrada, a poeira? Eu vou repetir. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Eu falei que a perguntação de Estou escutando. Peraí, só um minutinho, deixa eu esse microfone aqui. Copiaram? Já copiaram a frase? Dormia na estrada. Não, Renilda, sumia, do verbo sumir. Ah, sim, sim. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Você copiou toda, Joanice, a frase? Já, Pronto. professora. Então, posso explicar o que eu quero que vocês façam? Pode. É o seguinte. Primeiro, nós vamos revisar o que nós estudamos segunda-feira, que foi o quê, Joanice? Verbo sujeito, predicado. Isso. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e determinado, ou inexistente. Inexistente. Isso. Depois esse tipo de predicado, verbal, nominal e verbal nominal. E verbo nominal. Verbo nominal, isso. Isso, beleza. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Só para a gente relembrar, para começar concordância sem problema nenhum. Nem dúvidas, tá? Uhum. Qual é o sujeito dessa oração? Dê uma analisada aí e me respondam. Encontrem o sujeito e encontrem o predicado dessa oração. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. A frase está invertida, né, Pro? Começou com o predicado e o sujeito está lá no final. O sujeito é a última boiada da fazenda. E o predicado sumia na estrada poeirente. Exatamente, está na ordem inversa. Por isso que eu havia ensinado a vocês como descobrir o sujeito. Como é que a gente descobre o sujeito? Fazendo a pergunta: quem? Quem é que sumia? Quem é que sumia? A boiada. A última boiada da fazenda. É o sujeito. E, tirando o sujeito, o que fica é o predicado. Sumia na estrada poeirenta. E eu ainda disse que é no predicado que nós vamos encontrar sempre o verbo. O verbo nunca vai estar no sujeito. E por que eu disse isso e por que eu escolhi essa frase? Porque
muitos e muitos alunos meus, ao longo das minhas aulas, eles diziam que sujeito sempre era o que estava na frente. Eles iriam responder logo assim, subia na estrada poeirenta, porque não quer ter a dificuldade de perguntar, né, para descobrir. Então, está na ordem inversa, por isso que é importante se fazer essa perguntinha. Mas aí, vamos já entrar na concordância em cima dessa frase aí, que eu achei ela ótima. Renildo, o que é que você entende por concordância verbal? Quem, professora? Renilda. O que é que você entende, assim, que ideia você faz do que seja uma concordância verbal? A concordância verbal, ela vai dar uma elegância à frase e facilitar o entendimento. Através de quê? Através da escrita. Quando a gente deixa o verbo combinando com o que mesmo, meu Deus? Com os nomes, com tudo, enfim. Essa combinação dá essa harmonia na frase, o que faculta a comunicação. Entendo dessa forma. Perfeitíssimo. Eita, que vocês estão ótimas. É isso mesmo. E para ser bem simples, eu diria que concordância é a igualdade de número e pessoa entre o sujeito e o verbo. Renilda falou aí lindamente, não foi? Mas quando eu digo assim, é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito, eu estou dizendo, também eu estou me referindo à concordância, de uma forma bem simplista. E você falou isso aí, que é a harmonia entre o verbo e o sujeito. Então, se eu tenho esse sujeito que vocês me disseram que está aí nessa frase, a última boiada da fazenda, ele é que tipo de sujeito? Simples, composto, indeterminado, é o quê? Simples. Simples. Qual é o núcleo? Boiada. Boiada. Perfeito. Boiada está no singular ou no plural? Singular. É um coletivo? Boiada Mas o coletivo vai dar a ideia de? Boi. Singular. É o coletivo singular, mas vai dar a ideia de... eu pensei que fosse de boi. Isso é boiada. Muitos bois. Muitos bois. Muitos. Mas é coletivo. Então, o coletivo dá a ideia de singular. Por isso que o verbo está no singular. Sumia. Porque o coletivo dá a ideia de singular. Então, primeira regrinha da concordância. Veja como ela é fácil. Anotem aí. Primeira regra. Sujeito simples. Porque vocês me disseram que boiada é um sujeito simples porque só tem um núcleo. Então, primeira regra. Sujeito simples. Nós estamos construindo essas regras juntinhas. Estão percebendo? Uhum. Porque vocês compreendem mais o tema. Vocês mesmas vão construindo comigo. Então, primeira regra. O verbo, quando o sujeito for simples, o verbo concordará com o sujeito. Foi o que nós vimos aí. Certo? Certo. Entendido isso direitinho? Sim. Então, agora eu vou fazer uma frase para a Tatiane me responder tudo isso aí. Mas essa não precisa copiar, não. É só para a gente fechar o sujeito simples. Nós fomos estudar na casa de Maria. O sujeito, nós. Sim. Sujeito simples. E o predicado, fomos estudar na casa de Maria. Sim. A concordância verbal, o verbo pluralizou, porque fomos vai concordar com nós, que é a primeira pessoa do plural. Perfeito.
Maravilhoso! Bota logo aqui, como é a mãozinha aqui, gente? Eu nunca acho. É essa mãozinha aqui, ó. Cadê a mãozinha? Aqui. Pronto, aprendi. Agora a gente vai para outra frase aqui. Anotem essa frase aí agora para a gente ver a segunda regrinha. João e Carlos. João e Carlos deslizaram na pista. Aí agora, que tipo de sujeito eu tenho aí? Composto. 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 Quais são os núcleos? João João Carlos. e Carlos. João, Carlos. João Carlos. E aí, qual seria a regra para um sujeito composto? Vocês já estão vendo aí na frase. Quem sabe me conduzir a regrinha aí? É. Ação, professora. Ação feita. Sim, para concordância, estou falando. Eles deslizaram na pista. Sim, mas para a gente escrever a regra, porque a regra que eu dei para vocês escreverem do sujeito simples, o verbo concordará com o sujeito, não foi? Sim, e qual será a regra que nós vamos escrever agora para o sujeito composto? O verbo vai concordar com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Também. Agora, tem um detalhe aqui, ou, aliás, mais de um detalhe que eu vou agora destrinchar para vocês. Sujeito composto antes do verbo. É um detalhe especial. Sujeito composto antes do verbo ficará no plural. O verbo, ou seja, o verbo ficará no plural, porque o que vai ser pluralizado é o verbo, não é? Sujeito composto antes do verbo. O verbo ficará no plural. É melhor. Agora, vamos agora para as exceções. O verbo pode ficar no singular em 2 casos. Eu vou ter um sujeito composto. Nós já vimos aí que se ele vier antes do verbo, o verbo vai para o plural. Mas esse verbo vai poder ficar no singular em 2 casos. Quais são esses casos? Quando esses núcleos do sujeito são sinônimos. Vamos ver um exemplo? Um exemplo. A paz e a tranquilidade envolveram-no. A paz e a tranquilidade envolveram-no. Envolveram-no? Sim. Aí eu acabei de dizer a vocês o quê? Eu tenho o sujeito antes do verbo envolver, não foi? Sim. Sujeito composto. Não é? Paz, tranquilidade, são os núcleos. São sinônimos. Tranquilidade são sinônimos. Eu disse que a regrinha, nesse caso, a exceção, ele também pode ficar no singular. Então, eu tanto estará correto eu dizer a paz e a tranquilidade envolveram-no, como eu posso dizer a paz e a tranquilidade envolveu-o. Envolveu, tracinho, ó. Envolveu. Porque tem esta exceção. Eu posso ficar no plural e pode ficar no singular. As 2 formas estarão
Correto. Correto. Eu vou dar outro exemplo aqui. A angústia, a inquietação, o desespero o dominaram. Correto? Também eu posso dizer como a angústia, a inquietação, o desespero o dominou. O Regi, só para eu, dá licença aqui, para eu entender. Então, quando o sujeito forem sinônimos, Sim. o verbo pode ficar no plural ou singular. É isso mesmo? Exatamente isso. Exatamente isso. Ô, professora, só me repita um minutinho. Quando o núcleo do sujeito, que eu não copiei essa parte. Sim. A primeira regra. A primeira regra, quando o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo ficará no plural. Essa você copiou? Eu copiei. Agora vem as exceções, né? As exceções. O verbo pode ficar no singular. Singular quando? Dois pontos. Primeiro caso, quando os núcleos são sinônimos. Quando os núcleos são sinônimos. Foi o que nós acabamos de ver. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não. Aí vem, disse assim, o verbo pode ficar no singular em dois casos. O primeiro caso foi esse. Sim. Quando eles são sinônimos. E o segundo caso, quando formam, aí vocês podem até anotar isso, quando formam uma enumeração gradativa. Aí eu vou explicar. Quando formam uma enumeração gradativa. Isso. Aí vem o exemplo. É esse segundo exemplo que eu dei. A angústia, olha, veja, angústia, inquietação, desespero. Não tem uma gradação para maior? Começa com a angústia, a inquietação, depois chega até o desespero, vai aumentando. O dominaram ou o dominou. É esse exemplo que eu lhe dei, que eu só não tinha dado a regra do segundo caso. Vamos recapitular? Quando é que o verbo também pode ficar no singular, Joanice? Quando os núcleos são sinônimos. Sim. Paz, tranquilidade, harmonia. Isso. Esses sinônimos, aí vai ficar no singular. Ou plural. Ou plural. Os dois estão corretos. Sim. E no segundo caso, quando houver uma gradação. Você vai enumerando uma série de palavras e a mensagem que essas palavras vão nos dando é de aumento, intensifica. Né? Uma gradação, ou para mais ou para menos. E aí também o verbo vai ficar no plural ou no singular. Certo? Parece que não. Né, Joanice? Professora, repita de novo. Sim. Vamos. A primeira regra geral que eu dei foi o sujeito simples antes do verbo, o verbo vai para o plural. É a regra geral. Sim. Aí eu lembrei aqui agora de uma coisa. Se eu digo assim, a gente vai ou a gente vamos? A gente vai. É, boa pergunta. Sim. A gente vai. A gente vai. Por quê? Porque normalmente usa assim. Mas se for falar, nós vamos, né? O correto é esse, nós vamos. Gente, é coletivo. Sim. Não é? É. Então, a gente não vai colocar a boiada. Nós colocamos a boiada no plural ou no singular? No singular. Foi? Por quê? Coletivo, não foi isso porque que eu disse? coletivo. A gente também.
Quando nós dizemos assim, a gente, está incluindo um bocado de pessoas. Um bocado de pessoas. Então, coletivo, o verbo fica no singular. Uhum. Mas nós ouvimos muitas vezes, não é? A gente vamos. Talvez. Dá agonia, mas dá agonia no A gente ouvido. vai. Dá uma agonia, não dá? Em mim dá, eu não sei, mas dá agonia mesmo. Por quê? Mas é coletivo. Eu só quero frisar isso, viu, gente? Coletivo, o verbo vai para o singular. A gente vai. E nós vamos, ou nós iremos, tá? E aí, recapitulando. Primeira regra geral, sujeito antes do verbo, vão concordar, o verbo vai para o plural. Segunda regra, sujeito composto. Primeiro que eu falei foi simples, sujeito composto. Sim. Antes do verbo, verbo no plural. Segunda regra geral. Porém, em 2 casos, o verbo vai para o plural ou para o singular, porque ambos estarão sendo usados corretamente. Quais são esses casos? O primeiro caso, quando o sujeito composto, porque nós estamos falando agora de sujeito composto, não é? Com mais de um núcleo. Quando esse sujeito composto, ele é formado de sinônimos. O verbo tanto vai poder ficar no plural quanto no singular. As 2 formas estarão corretas. E qual é o segundo caso de verbo composto de sujeito composto antes do verbo? Quando nós vamos colocando várias palavras, enumerando algumas ações. Por exemplo, alegria, prazer. Me dê um sinônimo disso, de alegria e prazer. Alegria, prazer, descontração. Sim. Estiveram presentes na festa que Renilda promoveu. Ou esteve presente na festa que Renilda promoveu. Porque sujeito composto em gradação. Entendeu agora? Uhum. Quando nós dissermos várias palavras enunciando algo que vai sendo intensificado para mais ou para menos, ou com a sinonímia. Certo? Certo. Entendeu agora, Janice? Está Entendi, professora. claríssimo? Claríssimo. Porque se estiver só claro, não é suficiente para mim. O Regi, Sim. no segundo caso de João e Carlos desliza na pista, primeira regra, sujeito composto antes do verbo, então o verbo ficará no plural. Sim. Composto. Mas ele sendo composto e depois do verbo não sendo sinônimos, porque sinônimo a gente já entendeu, mas ele sendo composto depois do verbo, fica no plural também? Ou Também, porque como é que ficaria pós-posto? Deslizaram na pista João e Carlos. Você só vai inverter a ordem. Ok. Certo. Bem claro. Agora, nós vamos para isso que você me perguntou aqui. Eu vou lhe dar uma resposta mais geral, porque eu lhe respondi de acordo com aquela frase que você me deu. Certo, perfeito. Agora, a terceira regra para sujeito composto. É para botar os slides, Regi? Oi? É para botar os slides? Não, é porque essas regrinhas aqui. Sim. Eu não coloquei nos slides, porque eu coloquei lá a que eu acho que vai apresenta mais dificuldade. Só que agora, Renilda, sujeito composto após o verbo. Não foi isso que você acabou de me perguntar? Foi. Pois é isso que agora eu vou explicar. Sujeito composto após o verbo. O verbo poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural.
Quer que eu repita? Não. Poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Vamos agora a um exemplo. O Regis, se eu disser ou fica no plural, tá errado, tá certo ou errado? Você falou assim, ou ficará. E se eu disser fica, o verbo concordará com o mais próximo ou ficará o quê? No plural. No plural. Aí se eu disser assim, ou fica, tá errado isso? Aí você teria que adequar também a primeira frase, que foi poderá concordar com o mais próximo. Ok, perfeito, entendi. Entendeu? Entendi. Aí a frase, olha, gente, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Pronto. Vocês entenderam essa regrinha aí? Olha, qual é o sujeito? Sujeito, Sim, filho, mãe, pai. filho, mãe e pai. Isso. Qual é o mais próximo do verbo? Filho, Filho. Então, na frase aí tem foi. Por que foi? Porque o verbo está no singular aí. Ele está concordando com o mais mais próximo. próximo, filho. Se eu dissesse foram ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai, estaria certo ou errado? Certo também. Certo também. Porque são 3. Exatamente. Então, ele pode ficar no singular ou pode concordar com o mais próximo. Certo? Certo. Foram. Foram também está correto. Da mesma forma lá, deslizada. Só que aqui está após o verbo. Renilda tinha me feito a pergunta também após o verbo, não foi, Renilda? Aham. Então, o verbo está na terceira pessoa do singular, porque está concordando com o filho. Ô, professora, no caso aqui, ó, foram ao parque de diversão. A vírgula entra logo aqui antes do filho, Não, não. então não tem vírgula aqui, vai direto. Só tem vírgula de mãe. Joanice, você fez uma pergunta maravilhosa, que eu agora Obrigada. vou fazer um parêntese para explicar isso. Porque acontece demais, 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 demais. Não podemos separar o sujeito do predicado com vírgula. Nunca, 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 nunca façam isso. Se você colocasse a vírgula antes do filho, você estaria separando o sujeito do predicado com vírgula. Se eu digo assim, Maria é bonita, eu posso colocar uma vírgula após Maria? Nunca. Nunca, 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 porque Maria é o sujeito. Agora, se eu digo assim, Maria, traga-me a toalha, por favor. Eu tenho que colocar uma vírgula após Maria, obrigatoriamente, porque aí é um vocativo, não é um sujeito. Mas isso nós vamos estudar em pontuação. Sim. Certo? Certo. Mas como você me fez essa pergunta, e ela é importantíssima, eu tinha que esclarecer, né? Deixa eu ver. Agora vem a terceira regrinha e depois a gente vai para os slides. Ah, não. Nós estamos na terceira, professora. Primeira, segunda, na terceira já. Então fui eu que. Porque eu não enumerei aqui, não. Então, estou aqui aleatoriamente assim. É. Então, vamos aqui. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. O que são pessoas gramaticais diferentes? Vejam a frase. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Quantas pessoas gramaticais eu tenho nessa frase? Eu, tu e seu amigo. Seu amigo. Então, o verbo vai ficar no plural. Nós.
Quando vocês tiverem a primeira pessoa do singular na frase, sempre vai ficar nós. Certo? Porque o eu, primeira pessoa do singular estará incluído, o plural de eu é nós. Então, primeira pessoa, quando tiver eu, você, ele, primeira pessoa, nós. O verbo vai concordar com nós. Você me fala, por favor, Regi, repete para mim, quando eu não acompanhei O verbo a for. terceira regra, a quarta regra. Quando você tiver a primeira pessoa do singular em uma frase constituída de várias pessoas gramaticais, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, nós. Eu, Renilda e Joanice estudamos bastante ontem. Por que o verbo vai ficar estudamos? Porque eu estou no meio do estudo também. Eu. Mas se eu tivesse somente Renilda e Joanice, eu poderia dizer estudamos? Não. Não. Seria vós. Eu vou chegar lá, para não atrapalhar. Vamos primeiro somente com eu. Quando tiver nós. Aí agora vem a segunda frase. Tu e seu amigo ao cinema. O verbo ir. Como é que ficaria? Eu não estou aí. Seria tu e seu amigo. Seria vós. Quando eu não tiver e tiver o tu, vocês concordarão com a segunda pessoa do plural, vós. Então, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Pronto. E quando só tiver eles, a pessoa do plural é eles. Ok? E para encerrar esse daqui, que depois nós vamos lá para os slides, quando nós tiver... Não, esse aqui eu tenho lá. É o pronome de tratamento. Se o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo sempre irá para a terceira pessoa. Professora, por favor, repita. Se o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo sempre irá para a terceira pessoa. Aí o exemplo. Vossa Excelência leu meus documentos? Terceira pessoa. Vossa Excelência leu meus documentos? Não. Aí, certo? Esses eram os básicos. Agora a gente vai destrinchar outras regrinhas que também costumeiramente são usadas. E às vezes a gente nos suscitam muitas dúvidas mesmo. Como é que eu vou dizer aqui quando eu tenho mais de um saiu ou mais de um saíram? Mais de um saíram. Pois é, a gente vai ver isso. Mas isso não suscita dúvidas, Joanice? Sim, professor. Com certeza. É mais de um saíram, mais de um saiu, mais de dois saíram. Não sei, nós vamos ver isso, né? Sim. Nas regrinhas agora aí nos slides. Pode ir, Renilda, para os slides, por favor? Ou você está com dúvida e ainda quer me perguntar alguma coisa sobre isso? Pode perguntar. Não, filha, não, tranquilo. Deixa eu só aqui compartilhar.
Tá bom aí? Tá pequenininho. Se você Peraí, deixa eu ampliar. Agora, não aumentou, não, amor. não aumentou, não? Não. Misericórdia. Quando isso acontece, é um processo. Vamos lá, que vai melhorar. Abre o negócio. Agora vamos ver aqui. Tela. Peraí que eu fui direto porque o negócio não foi para... Aí, pronto, filhinha. Tá bom? Tá ótimo agora. Isso aqui do lado esquerdo, nós já vimos o que é concordância, os exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram, Cristina e Eva entraram, sujeito composto, verbo no plural. Aquelas regrinhas que nós acabamos de ver. Estão vendo? Nesses exemplos. E aí vem agora sujeito coletivo. Nós já vimos alguns exemplos. O verbo fica sempre no singular, não foi isso que nós vimos? A gente, boiada, multidão, ultrapassou o limite, o elenco era muito competente. Porém, olha a exceçãozinha aqui. Se o coletivo estiver especificado, o que é isso? O que quer dizer isso aí? O verbo pode ir para o singular ou para o plural. O que é especificar? Quando eu tenho ali, a multidão de fãs ultrapassou o limite. Eu especifiquei. Lá em cima eu tenho, a multidão ultrapassou o limite, mas você não sabe que tipo de multidão era. Embaixo eu especifiquei, era a multidão de fãs. Nesse caso, eu tanto vou poder falar ultrapassou como ultrapassaram. Os dois estarão corretos quando a gente especifica. Às vezes eu fico sem querer dar essas exceções, porque eu vou fazer uma enquete aqui com vocês. Algumas vezes eu não queria, eu penso assim, eu não vou dar essas exceções, não, porque se elas colocarem no singular, está correto de qualquer forma. Mas vocês acham que é importante que eu dê essas exceções? Porque vocês ficam sabendo que as duas formas estão corretas, o que é que vocês acham? Para eu continuar colocando ou não? Com certeza, Pro. Eu concordo. Eu também concordo, Pro, porque a gente pode se deparar em provas de concurso, por exemplo, que tem essas pegadinhas são clássicas. Isso mesmo, Tatiana. Por isso que eu sempre faço questão de dar essas exceções. Para vocês terem o conhecimento, não é? E saber que um ou outro está correto e que vocês podem usar ambos. Essa mesma eu não sabia, ou então não lembrava de jeito nenhum das graduações, que pode ser tanto singular quanto plural. Então é bom que a gente até relembra, né? É. Pronto. Alguma dúvida aí, gente? Não, professora. Pronto, pode passar, Renildo. O que seria coletivo partitivo? Aqueles coletivos que são a maioria de, a maior parte de, grande número de. São os chamados coletivos partitivos. Quando eu digo grande número de presentes se retirou. O grande número dos presentes se retiraram. Então, tanto pode ser usado no singular ou no plural. Sim, esse é fácil. Esse é fácil. Esse é fácil. Com as expressões mais de, menos de e cerca de.
Como é que eu vou fazer com o verbo? Ele vai para o plural ou ele vai para o singular? O verbo vai concordar com o numeral. Exemplo: mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Por que quis? Uma mulher. Mas se eu tivesse assim, mais de duas mulheres quiseram, porque eu vou ter duas mulheres. Então, o verbo vai concordar com o numeral. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Mais de uma pessoa chegou. Deu para entender? Concordar com o número. Mais de 15 pessoas viram ou viu o cometa? Viram, porque 15, foram 15 pessoas. Então, vai concordar com o numeral e vai para o plural. Ok? Dúvidas? Professora, são várias regras, não é isso? Inúmeras, eu nem vou dar todas, Joanice. Nossa. São muitas, muitas e muitas mesmo. Entendi. É. Mas o importante é que nós já estamos aqui, né? Isso. Porque, para começar, já demos o primeiro passo e estamos aqui. Mas Vencendo são o desafio. vencendo desafios. Vencendo E o é desafio. bom que vocês tenham isso, porque tem dúvida, corre lá para olhar. Uhum. Né? É. É verdade, aqui, ó. Copiando. A não ser que eu transforme amanhã em PDF, mande para o e-mail de Renilda e Renilda manda para vocês, porque eu não sei mandar para o WhatsApp do meu notebook. Pronto, não tem problema não. Perfeito, professor. Amanhã de manhã eu tenho tempo, eu vou transformar em PDF, mando para o e-mail de Renilda. Pronto, perfeito. Você se predispõe a distribuir para todos? Sim, claro. Pronto, aí ela envia para vocês, tá certo? Certo, Para professora, vocês combinado. copiarem tudo, é muita coisa. Pronto. Manda para mim que eu resolvo. Eu já aprendi a passar para PDF. Com nomes próprios. Nomes próprios. A concordância vai observar se vai ter o artigo na frase ou não. Se eu tiver o artigo na frase, o verbo vai ficar no plural. Se eu não tiver artigo na frase, o verbo vai ficar no singular. Exemplo: Sim. os Estados Unidos influenciam o mundo. Verbo no plural. Por quê? Porque eu tenho o artigo definido ali, os. Retirando o artigo, o verbo vai ficar no singular. Estados Unidos influencia o mundo. No mundo. Então, é a presença do artigo que vai fazer o verbo ir para o plural. Tá? A quinta regra. Concordância com... Esse daqui eu vejo muito equívoco cometido aqui nesse daqui, ó. O pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente, ou seja, aquela palavrinha que vem antes do pronome relativo que. Vamos ver a primeira frase. Fui eu que levei. Por que o verbo ficou levei? Porque antes do pronome relativo que, eu tenho eu. Então, eu vou ter que concordar, o verbo vai concordar com a primeira pessoa do singular. Eu levei, tu levaste, ele levou, que é o que tem
nas outras frases. Eu que levei, tu que levaste, ele que levou. Alguma dúvida? Vocês vão olhar para o pronome que vem antes do que e vai concordar o verbo com ele, vai fazer a conjugação correta. Se fosse eles, como é que ficaria se em vez de eu, tu, ele tivesse eles? Eles levaram. Foram eles que levaram. Levaram. Vai modificar o primeiro verbo também, né? Foram eles que levaram. Que levaram. Primeiro palavra. É. Pronome relativo quem? O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, ou nós vamos fazer o mesmo caso que o quê? O antecedente de quem? Quando é que vai ficar na terceira pessoa do singular? Fui eu quem afirmou. Eu afirmei, tu afirmaste, ele afirmou. Então, quando eu tiver o quem, o pronome relativo quem, o verbo tanto pode ficar no antecedente de quem, naquela palavrinha que vem antes do pronome quem, ou vai para a terceira pessoa do singular. Certo? Fui eu quem afirmei. Nesse caso aqui, eu estou olhando eu, que é o pronome que vem antes de quem. Eu afirmei. Fui eu quem afirmou. Eu estou utilizando a outra parte da regra que diz que o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Certo? São esses dois fatores que vocês vão observar. Ou um ou outro, correto. Agora, quando eu tenho a expressão um dos que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. Também as duas formas, singular ou plural. O verbo pode ir ou para um ou para outro. Passa aí, Renilda, por favor. Deixa eu ver quantos faltam ainda. Faltam 2, dá tempo da gente concluir pelo menos esses 2, para eu passar os exercícios para casa. A gente faz um aqui, eu passo os outros para casa. Sujeitos formados por sinônimos, nós já vimos isso. Só para relembrar, Joanice, quando os sujeitos são sinônimos, como é que acontece? O que é que acontece? Aí, professora. Sinônimo, professora. Para ainda aqui, quando os sinônimos são sinônimos, eles são sujeito composto, e quando são sinônimos, pode ser mudar por envolver-nos ou envolvendo. Que ó, paz e tranquilidade. Aí, envolveram ou envolveram. Sim. E também tem outra regra, que quando for enumeração gradativa, angústia, inquietude, desespero. O que é que acontece com o verbo? Oi? O que é que acontece? O verbo pode ficar em dominaram ou dominaram. Então, vamos ver aqui agora, como está aqui. Ó. Bom. Quando for sinônimos, o verbo vai para o plural. Fica no plural. Está no singular, ou concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, isso. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Singular ou plural. Singular ou plural. Pronto. Isso. E gradação e enumeração. O verbo vai para o plural ou vai ficar como o núcleo mais próximo. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde ou não supriram a saúde.
Sobre a saúde. Certo? Isso aí Certo. já foi, você já tem aí escrito. Escrito aqui. Concordância com sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Também nós já vimos. Quando nós tivermos eu, nós, não é? Sim. Jair e eu conseguimos. Eu, tu e Cássio só chegaremos no final da noite. Primeira Voz. a voz, não foi isso que nós já vimos? Também. Voz. Pode passar, Renilda. Por favor. E aí, esse vai ser o último. Concordância com sujeitos ligados por ou. Pela palavrinha ou. Os verbos vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Ou seja, doces ou chocolate desagradam ao menino. Quando eu digo essa palavra, o que é que desagrada ao menino, Renilda? Doce ou chocolate? Doces. Vai. O que é o que, Regi? Fala. O que é que desagrada ao menino aí? Desagrada doces ou chocolates? Exatamente os dois. É isso que a regra está dizendo. Quando você tiver a palavrinha ou, o verbo vai para o plural quando a ação verbal se refere a todos os elementos. No caso, aí o verbo vai para o plural. Por quê? Porque você está se referindo a doce. É como se eu dissesse assim: doces e chocolate desagradam ao menino, não é isso? Sim. Esse o aí está se referindo aí, na verdade. Água ou suco refrescam neste calor. O mesmo caso, os dois refrescam. Então, o verbo, nesse caso, quando envolve o sujeito na sua totalidade, o verbo vai para o plural. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Vejam aqui que os dois não dizem a mesma coisa. Não são os dois elementos que compõem o sujeito como se fosse o i, de lá de cima, da frase anterior. Ou vai ser a menina, ou vão ser as meninas que esqueceram. Sim. Então, vai concordar com meninas, que é o mais próximo, e vai ficar no plural. A mãe ou o pai não lhe deu educação. Concordando com o pai, que ou foi um ou foi o outro que não deu educação ao filho. Então, vai concordar com o pai, vai ficar no singular. Mas quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo vai ficar no singular. No caso aqui, esse ou vai funcionar como exclusão. Vejam a frase aqui. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Ou vai ser Laís então o verbo vai ficar no singular. O marido ou a mulher vai ao supermercado. Não vão ser os dois que irão ao mercado. Ou vai o marido ou vai a mulher. Aí, no caso, o verbo vai ficar no singular, porque nesse caso aí está excluindo um. Só vai ficar um mesmo. Então, por isso que o verbo vai ficar no singular. Concordância com sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Nem futebol, nem natação são os seus esportes preferidos. Certo? Verbo no plural.
Quando tiver com, e esse com significar e, o verbo vai para o plural. O ator com seus convidados chegaram às 6 horas. Quando eu puder colocar o i, o conectivo i, no lugar do com, então o verbo vai ficar no plural. O ator e seus convidados chegaram às 6 horas. Porque ambos chegaram às 6 horas. Convidados e o ator. Verbo no plural. O patrão com o funcionário saíram para almoçar. O patrão e seu funcionário saíram para almoçar. Ambos saíram para almoçar. Verbo no plural. Mas quando esse com se referia à companhia, o verbo concorda com o antecedente. E o com vai ficar entre vírgulas. O patrão, vírgula, com o funcionário, vírgula, saiu para almoçar. O pintor, vírgula, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. E resolveu porque vai concordar com o pintor. E saiu concordando com o patrão. Ok? E aí nós encerramos as regras por aqui. Treinaremos doravante em exercícios para fixar essas regras, porque não adianta decorar. Nós só aprenderemos quanto mais exercício nós fizermos, mais fixaremos esse assunto que requer um pouquinho de atenção. Concordam comigo? Renilda, passa aí só para a gente fazer o primeiro exercício, tá? Porque esse exercício é até uma revisão. Tem uma chargezinha aqui que diz o seguinte: não precisamos ser tão críticos, Dinho. A vida fica mais leve se formos mais tolerantes. Olha quem fala, você é intolerante até à lactose? E aí vem a primeira pergunta. Em que número e pessoa está a forma verbal da oração da primeira fala? Qual é a primeira fala? Não precisamos ser tão críticos. Dinha, não é? Qual é o verbo? Em que número e pessoa está essa forma verbal? Nós No plural. não precisamos. Em número plural, pessoa, primeira pessoa plural, né? É. O segundo, relê a primeira fala do segundo quadrinho. A vida fica mais leve se formos mais tolerantes. Qual o sujeito do verbo ficar? A vida. A vida. Vamos? A vida. E por que esse verbo está no singular? Porque vai concordar com o sujeito simples, vida, né? A vida. Exatamente, Jucimir. Que está no singular, o verbo vai ficar no singular. Aquela primeira regrinha básica que eu dei, né? O sujeito concordando com o verbo, com o predicado. Passa aí, Renilda, porque a gente vai terminar somente essa com relação a esta charge. Os demais a gente tira foto, vocês fazem em casa. O sujeito desinencial é aquele que não vem expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo. É aquele sujeito oculto, né, que nós já estudamos. Uhum. Qual pronome implícito está concordando o verbo formos? Volte lá na frase, Renilda, só para a gente voltar. B. Peraí.
Na frase, Renilda, por favor, só para a gente relembrar. Aí, aqui. Onde é que tem formos aqui? Aqui, a vida fica mais leve se formos mais tolerantes. Pode passar, Renilda, que aí vem a pergunta. Com qual pronome implícito está concordando o verbo formos? Qual é o pronome que se refere a formos? Nós, né? Pronome? Nós formos. Nós fomos. Reescreva a frase do último balão, substituindo o sujeito, você, pelo seu plural. Faça as adaptações necessárias na frase, ou seja, fazemos as concordâncias devidas. Passe novamente, Renilda, retorne aí para a frase, por favor. Você é intolerante até a lactose. Como é que ficaria isso aí? No plural. Nós somos intolerantes à lactose. Concordam? Você é intolerante até a lactose. Para passar para o plural, isso. Plural. Engasguei. Vocês são intolerantes até a lactose. Exatamente. Vocês são intolerantes até a lactose. Plural. Então, nós estamos fazendo a concordância assim de uma forma bem levezinha, só para a gente ver a harmonia da qual Renilda falou no início, que é essa, você pronunciar, não é, esta frase ou escrevê-la corretamente. É essa harmonia frasal que a concordância nos traz. E daí é a próxima. Aí eu queria que, porventura, uma de vocês tirasse foto dessa daí, porque esse texto aí, novos trens chegam ao Rio, vai servir de subsídio às questões porvindouras. E tirar a foto de todos e colocar no grupinho para ser a nossa tarefinha da próxima segunda-feira. Por gentileza. Já passei do resto. Ok, Renilda, muito obrigada. E aí a gente, na próxima segunda-feira, começa corrigindo esses exercícios. E eu acho que já pode retirar, Renilda, então, né? Já colocou lá no grupo. Muito obrigada pela sua gentileza. E eu queria estabelecer, assim, uns 5 minutinhos iniciais nos nossos próximos encontros para retirar dúvidas de vocês. Antes de nós adentrarmos para um assunto novo, eu queria que vocês trouxessem dúvidas. Podem ser dúvidas de assuntos já estudados, podem ser dúvidas que vocês sintam de um assunto ainda não estudado e que a gente já pode fazer dar algumas palavrinhas acerca de suas dúvidas para retirá-las, e depois a gente acrescenta mais conteúdo em cima dessa dúvida. Mas eu acho de bom alvitre nós começarmos assim a exercitar mais esta participação de todos nas suas próprias dúvidas. Porque, às vezes, as pessoas ficam com dúvidas e muitas vezes não querem perguntar, não querem retirar, porque não está fazendo parte daquele contexto de estudo atual, mas não se sintam acanhados. Eu acho que nós ao fazermos isso, nós estaremos enriquecendo o estudo, certo?
e retirando aquilo que muitas vezes, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu pronuncio isso? Como é que eu vou formar essa frase aqui? Como é que vai ser essa concordância nominal aqui? Que tem concordância nominal também ainda, gente. E também nos dá muitos apertos, muitas vezes. Então, é importante que a gente tire os 5 minutinhos iniciais. Minha dúvida hoje é essa. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre elas. Pode ser assim? Com certeza. Pronto. Então, na próxima segunda-feira, nós já podemos exercitar isso aí? Isso. Pronto. Cadê vocês, meninas? Concorda, Renilda? Eu concordo. Aqui, ó. Eu levantei o dedinho aqui. Grace, Jucimere? Esses exercícios todos, Não, irmã. Uma dúvida, por exemplo, eu não entendi. Não precisamos ser tão críticos, Dinho. Ela está aqui dizendo que é plural da primeira pessoa do singular, plural da primeira pessoa. Eu não entendi. Aí eu vou lá dizer à professora, eu não entendi essa concordância. Aí a professora vai tirar dúvida. Não é isso, professora? Mas eu gostaria que essas dúvidas fossem mais abrangentes. Sim. Porque todos os nossos encontros, eu estou querendo retirar 5 minutinhos iniciais para resolução de dúvidas. Sejam elas de quais tipos forem, dentro da área do português. Por exemplo, Sim. professor, eu tenho muita dúvida sobre me fugiu agora Pontuação. Pontuação, pronto, eu ia dizer acentuação. Pontuação. Nessa frase aqui eu deveria colocar vírgula? Sim. Como eu hoje dei aquela dica do sujeito e predicado que não podem ser separados por vírgula. Sim. Pode ser, aí nós vamos destrinchar ali uns 3 minutinhos, 2 minutinhos acerca daquele ponto e tiro sua dúvida. Perfeito. Compreendeu agora? Não precisa ser somente desse exercício, não, porque esse exercício aqui nós vamos corrigir segunda-feira. Sim. De qualquer forma. Mas seriam dúvidas pertinentes a seus questionamentos mesmo dentro da língua portuguesa. Certo? Aí me traz, se porventura aparecer no decorrer da semana, vocês me trazem e a gente tira ali uns minutinhos para retirar essas dúvidas e continua o nosso tema. Com certeza. Certo? Concordado. Então, pelo que já levantaram as mãozinhas aí, todas concordaram. Então, segunda-feira a gente já vai exercitar isso aí. E aí, encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso bom Deus por termos estudado em paz, harmonicamente, esperando que esse estudo tenha penetrado em vocês, aberto a mente e contribuído de alguma forma para isso. Mas eu queria que Joanice, por favor, encerre o nosso encontro falando do nosso Mestre Jesus, né, nos envolvendo na sua aura tão purificadora. Com certeza, agradeço pela oportunidade. Mestre Jesus, Tu és nosso modelo e guia. Assim, gratas estamos pela oportunidade de conhecimento que o Senhor, que sempre buscou ensinar de maneira tão simples, para que todos pudessem ter acesso. Obrigado por nossa professora ter aceitado o desafio de nos receber em sua vida. Obrigado por ela nos oportunizar o conhecimento de uma forma tão clara, tão simples e tão gratificante. Obrigado, bons amigos espirituais, por nos dar a oportunidade de estarmos encarnada e aqui nos esforçando diariamente a conhecer um pouco mais, para vivenciarmos o Evangelho do Cristo, onde quer que estejamos. Uma noite de paz, uma semana abençoada para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Agora e sempre, Senhor. Obrigada, Joanice, por essa prece magnífica. Obrigada, professora, por nos aceitar na sua vida. Ave Maria! Eu é que agradeço a bênção da convivência com
com vocês aqui às segundas-feiras tem me feito muito bem mesmo. A energia que provém desse grupo é uma energia do bem, é uma energia da paz e da harmonia. Só pode nos fazer bem, não é? Com certeza. Obrigada, amores, por esse momento de confraternização, eu diria, não é? De almas sendo iluminadas. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Com muita saúde, muito ânimo, né? Isso, professora. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Beijos. Beijo, meus amores. Noite de paz. Uma ótima Bye, bye. semana. Bye, bye. Tatiana, Ai, família, Grace, Jucimeire, Renilda, minha bonita, minha professora. Muito obrigada. Noite de paz. Tchau. Para todos que vai nos assistir, vai assistir nosso vídeo mais tarde, estudem, venham participar. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.